Agora eu faço uma pergunta para você. Qual é a direção do torque? Para responder essa pergunta, precisamos analisar a natureza vetorial da rotação. As rotações têm direção e o eixo de rotação tem uma orientação definida no espaço. Esta será a chave para a sua resposta. Para rotações situadas em um único plano, um sinal algébrico indica a direção da rotação. Suponha que à esquerda, um disco é colocado para girar no sentido horário. Nesse sentido horário, há uma redução do ângulo θ, de tal forma que, se nós pensarmos na rapidez angular, podemos dizer que a rapidez angular está diminuindo, porque a variação do ângulo também diminui. Na figura da direita, o disco é colocado para girar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, há um aumento do ângulo θ, de tal forma que a variação do ângulo é positiva. Logo, a rapidez angular será positiva. Então, toda vez que considerarmos rotações no sentido anti-horário, significa um aumento da posição angular. E isto implica uma velocidade angular positiva. Então, quando a rotação é no plano, a rotação fica definida pela orientação, pelo sinal algébrico da variação do ângulo ou da velocidade angular. Mas em 3 dimensões, o sinal algébrico por si só não é suficiente para determinar a direção da rotação. Vejamos aqui um exemplo. Na figura A, podemos afirmar que o disco A, o disco azul, gira no sentido anti-horário e o disco B gira no sentido horário. Na figura B, contudo, o disco A gira no sentido horário e a rotação do disco B, agora vista de lado, não é nem horária e nem anti-horária. Como definir a rotação do disco nessa situação B? Isto ocorre porque, em 3 dimensões, os termos do sentido horário e anti-horário não são suficientes para especificar a direção de uma rotação, porque o disco gira no sentido horário ou anti-horário. Depende do seu ponto de vista. Na figura mostrada nesse slide, os vetores radial R, velocidade tangencial v e aceleração centrípeta A de um objeto em movimento circular a velocidade constante estão todos no plano da trajetória. As direções de cada vetor mudam a cada instante. E como todas as direções do plano são equivalentes, não faz sentido associar um vetor neste plano à rotação. Agora, a direção do eixo de rotação, que é uma direção na qual os vetores v, r e a nunca apontam, é a única direção associada à rotação que permanece fixa. Podemos especificar a orientação do eixo de rotação por um vetor. Dado esse vetor, você conhece a orientação do plano no qual a rotação ocorre. É isso que eu vou explicar mais adiante. O eixo de rotação define as 2 direções possíveis para a rotação. Podemos usar essas 2 direções possíveis ao longo desse eixo, para representar as 2 direções de rotação possíveis sobre esse eixo. A convenção para associar um vetor ao longo do eixo de rotação à direção de rotação é chamada de regra da mão direita. Observe aqui a figura mais à esquerda. Quando você enrola os dedos da sua mão direita ao longo da orientação da rotação, que é representada pelas setas ao longo da trajetória circular, o polegar aponta na direção do vetor que especifica a direção da rotação. O mesmo na figura da direita. Observe agora que a rotação se dá no sentido oposto. Então, se você curva seus dedos acompanhando a trajetória circular, acompanhando a rotação dessa trajetória circular, o seu polegar aponta na direção da rotação. O seu polegar define o eixo de rotação. Então, a regra da mão direita conecta a direção da rotação em torno de um eixo com a direção ao longo do eixo de rotação. Esta regra da mão direita é muito útil para identificarmos as grandezas vetoriais que são perpendiculares ao plano de rotação. A regra da mão direita evita a ambiguidade de termos como sentido horário e anti-horário, quando estamos tratando de rotações no espaço tridimensional. A regra da mão direita fornece as instruções dadas pelos 2 vetores azuis da figura, o vetor azul do disco A e o vetor azul do disco B. A vantagem desses vetores é que podemos especificá-los, fornecendo seus componentes x, y e z. O vetor que representa a rotação do disco A aponta na direção do eixo z, positiva, e, portanto, tem a forma 0, 0 mais A. Esse mais A indica a rotação do eixo azul, e a rotação do eixo azul tem a direção do eixo z.
O vetor que representa a rotação do disco B tem a forma 0, menos B e 0. Isto é, o vetor azul do disco B aponta no sentido negativo do eixo Y. Esses vetores de rotação foram definidos pela regra da mão direita. Curve os seus dedos no sentido da rotação, o disco A gira de acordo com a seta representada sobre ele, os dedos da sua mão vão acompanhar essa rotação e o polegar vai indicar o eixo de rotação. Para o disco B é a mesma coisa. Acompanhe os seus dedos da mão ao sentido da rotação do disco e o polegar vai indicar o eixo de rotação. O vetor associado a uma rotação sempre fica ao longo do eixo dessa rotação. A regra da mão direita sempre produz a mesma direção para uma determinada rotação. Ao apertar um parafuso, é natural considerar a rotação do parafuso no sentido horário, porque geralmente você olha para a cabeça do parafuso ao apertá-lo, e esse aperto se dá no sentido horário. Isto é válido apenas quando você está de frente para a cabeça do parafuso. Ao apertar um parafuso na parte traseira da placa, como está aqui na figura, você deve girar no sentido anti-horário para apertar o parafuso. Veja que agora mudou. Por quê? Depende de como você está olhando o objeto que deve ser aparafusado. Agora, a regra da mão direita vai lhe fornecer a direção correta. Ao alinhar o polegar direito na direção em que se deseja que o parafuso se mova, seus dedos se curvam na direção correta, independente de onde você está em relação à placa. Observe aqui, o parafuso está à esquerda da placa. Coloque os seus dedos apontando na direção que você quer que o parafuso entre. Os seus dedos da mão vão lhe dizer em que direção você deve apertar o parafuso. Se a rotação está no sentido anti-horário ou horário, depende do seu ponto de vista. Mas se você aponta o seu polegar da mão direita na direção em que o parafuso deve se mover, como agora quando o parafuso está do lado direito, os seus dedos curvados vão lhe mostrar de que modo o parafuso vai girar. Utilize a regra da mão direita para saber em que direção você deve apertar um parafuso, se ele for de rosca direita. A regra da mão direita pode ser usada para determinar não apenas a direção de um vetor, que representa uma rotação, mas também o contrário. Isto é, dada uma rotação, podemos usar a regra da mão direita para determinar a direção do vetor. Então veja que um disco está girando nessa orientação. Os dedos curvados da mão direita na orientação da rotação indicam o polegar, isto é, o polegar especifica uma única direção no espaço. Agora, dado um vetor, podemos usar a regra da mão direita para determinar a rotação correspondente. Considere dada uma direção no espaço, por esse vetor azul. O polegar da mão direita aponta nessa direção. O movimento de rotação dos seus dedos vão lhe dizer qual é a única rotação possível. Então, quando você está colocando uma porca em um parafuso, você está aplicando uma força. E essa força está produzindo um torque em relação ao eixo de rotação. Veja que a força e o braço da alavanca estão no plano da chave. O torque é um vetor que vai ter a direção do parafuso. O torque vai ter uma direção que é perpendicular ao plano formado pela força e pelo braço de alavanca.